Uma boa noite a todos e a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que Deus possa abençoar você nessa noite de quinta-feira, do dia 1º de julho, né? Estamos aqui continuando o nosso estudo do livro de Gênesis. Desde já compartilhe essa live com um dos seus amigos. Desde já você compartilha, mande para alguém. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Todas as quintas-feiras estamos aqui fazendo um estudo do livro de Gênesis. Nós já estamos no capítulo 22. Quero também te convidar a participar dos nossos cultos aqui na cidade de Braslândia, do Distrito Federal, todos os domingos às 19h30, na quadra 8 Norte, lote 115. E também quero te convidar a participar de uma das nossas células, ou a nossa célula aqui na minha casa, todas as quartas-feiras, 20 horas. Você pode ser meu amigo no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Vou deixar as descrições no vídeo aí. Você pode ajudar eu a construir a nossa igreja. Estamos quase construindo. Deus abençoe a Aparecida Meirelles, né, que está aí ao vivo com a gente também agora, a partir de agora, né? Deus abençoe todos vocês. Compartilhe a live, né? Chama alguém para participar desse estudo bíblico. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor, ok? Que Deus possa abençoar você. Alguém deu um joia ali, não deu para ver quem foi que deu esse joia. Maria Nunes, Deus te abençoe, Maria Nunes, né? Então, Deus abençoe o Pedro, né? Eu acho que é o Pedro ali. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. A todos vocês, né? Estamos aí, o Israel também, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar agora para nós iniciarmos a nossa Israel da Mixtopi, né? Um grande amigo, né? Um grande parceiro na obra do Senhor, ok? Então vamos orar agora para nós iniciarmos nosso estudo bíblico, que nós já estamos em Gênesis capítulo 22, ok? Senhor Jesus Cristo, ó Pai, queremos te louvar nessa noite, te agradecer o teu nome, porque o Senhor é Deus, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é o Deus que sara, cura, liberta, provê todas as coisas, Senhor. Pedimos, Senhor, a tua bênção, Senhor, a clareza do Senhor, da palavra do Senhor, que a palavra do Senhor ministre e penetre aos nossos corações, faça morada, faça transformações em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então iniciamos aqui, né, a Sônia Maria, minha cunhada, Deus te abençoe, aí da cidade de Vianópolis, Goiás, né? Então vamos iniciar. Gênesis capítulo 22, a partir do primeiro versículo. Vamos ler o texto e nós vamos estar comentando ele. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele ao seu servo: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorá-lo, voltaremos. Preste bem atenção nessa palavra, né? Quando fala, né, aqui assim, né, que fique aqui, que eu mais o rapaz subiremos até lá e depois nós voltaremos depois de adorá-lo. Então Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros,
de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuam a caminhar junto. Preste atenção aqui, que aqui quando Isaque está carregando a lenha para o holocausto, ele acha estranho aquela jornada e pergunta: meu pai, aqui está a lenha. Raissane, minha sobrinha, Deus te abençoe. Aqui está a lenha, mas eu não estou vendo o cordeiro para o holocausto. Precisa de um cordeiro para o holocausto. Então o que ele fala? Ele fala assim: olha, Deus provê para ti o cordeiro, porque o cordeiro era ele. Ele iria ser sacrificado ali. Deus havia pedido Isaque para sacrificar Isaque como holocausto. Seguindo aqui o versículo 9, fala: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o holocausto, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, diz o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre num arbusto. Foi lá, pegou e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: o monte, o Senhor proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negaste seu filho, seu único filho. Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então veja que o texto aqui ele é muito forte e muito bonito. Deus ele coloca Abraão à prova e pede o quê? O seu filho, pede o seu filho como sacrifício, como um holocausto. Coloca Abraão à prova. Então vamos para agora os comentários deste texto. Então no capítulo 22, Deus colocou Abraão à prova, pedindo a ele o seu filho, como foi dito. No capítulo 22, versículo 2 fala: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece ali holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. É um grande desafio para nós, é um grande desafio para você, é um grande desafio para Abraão. Aquele filho que ele esperava, o filho da promessa, Ismael já não estava mais com ele, porque ele havia mandado Ismael junto com a sua serva Agar embora, porque estava causando grandes problemas. Abraão espera de 75 anos, quando ele saiu da terra de Ur dos caldeus. Quando ele tinha 100 anos, Isaque nasceu. 25 anos se esperou. Isaque ele estava carregando a lenha. Isso mostra que ele já era um rapazinho, porque senão ele não daria conta de carregar a lenha. Se fosse uma criança, nós daria conta de carregar a lenha. Então eu jogo aí que ele tinha aproximadamente os seus 12 anos. Eu falo mais ou menos que ele tinha 12 anos, porque dava conta de carregar a lenha. Isaque carregou a lenha. Então, a partir dos 12 anos. Então, ali, ele já tinha o quê? Já era velho, já tinha
já era velho, né? E tinha esse filho, né? O único filho dele, o filho da promessa até o presente momento, né? E Deus pede essa criança. Deus pede essa criança como holocausto, né? É muito difícil. A pessoa precisa, como diz o texto aqui, que Deus abençoou Abraão e prometeu a Abraão que a descendência dele seria tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia, como a terra, como o pó, né, a descendência dele. Né? Porque você me obedeceu. Porque você me obedeceu. Então essa obediência gerou para ele uma grande nação. Essa obediência gerou para ele, né, um grande povo. Né, um grande povo. Então Abraão, ele obedeceu ao Senhor e levou consigo 2 dos seus servos, como nós vimos aqui. Né? Ao passo de 3 dias, ele vistou o monte que o Senhor havia falado. Olha, o monte, né, Moriá, ali, né? Vistou o monte. Em Gênesis 22, 5 fala, espera, vamos chamar atenção nesse versículo aqui, né? Foi o que eu falei. Vamos chamar atenção nesse versículo, fala Gênesis 22, 5. Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Preste atenção aqui. Deus não havia pedido Isaque como sacrifício? Por que Abraão falou, espera aqui, eu e o rapaz vamos até lá, adoraremos e voltaremos? Uai, só subiu os 2, como que ele vai voltar? Ele vai sacrificar o seu filho. Como que ele vai voltar com o rapaz, se ele vai sacrificar o rapaz? Ele saiu com os seus servos, chegou ao pé do monte, falou para os servos, fiquem aqui, eu e o rapaz vamos subir, adorar o Senhor e depois nós voltaremos. Quem subiu? Só ele e o rapaz. Deus havia, me dá o seu filho, né, como sacrifício. Mas ele falou, eu vou dar os filhos como sacrifício e eu vou voltar com ele. Interessante isso, né? Então o que isso nos mostra? Né? Que Isaque, que Abraão não nega, porém ele disse isso, eu voltarei. Qual era o pensamento? Qual era o pensamento que Isaque, que Abraão tinha? Abraão jamais pensou em não sacrificar o seu filho, porque Deus havia falado para ele, vai lá, sacrifica o menino, porque eu quero o seu filho como sacrifício. Jamais ele pensou em não sacrificar, muito pelo contrário, ele pensou em sacrificar, mas ele cria que o rapaz ressuscitaria, mesmo sendo dentro das cinzas. Porque o sacrifício, o que acontece? O sacrifício você mata o animal e coloca fogo e queima aquele sacrifício vira uma lenha, vira uma fumaça, vira uma cinza. Mas o que Abraão acreditava, que se Deus disse em Gênesis 17, 21, a minha aliança eu estabelecê-la-ei com Isaque, a qual Sara te dará a luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano, se Deus falou que a aliança dele era com Isaque, Abraão poderia sacrificá-lo e Deus iria ressuscitar ele, porque a palavra de Deus não pode voltar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus falou que a descendência dele viria de Isaque, ele poderia sacrificá-lo, porque o Deus o ressuscitaria. É isso que ele acreditaria. Por isso, em Hebreus 11, 17 e 19, nos fala assim, porque considerou-se que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então ele considerou que Deus iria ressuscitar Isaque dentro dos mortos. Só eu vou sacrificar a criança, vou sacrificar o rapaz, oferecerei como holocausto, mas como Deus disse que a minha aliança
a aliança dele é com Isaac, ele vai ressuscitar dentro dos mortos. Ele vai ressuscitar ele, porque a aliança é com Isaac. Então o que aconteceu? Foi isso que ele acreditou. Foi isso que ele esperou, foi isso que ele esperava, porque se Deus deu uma palavra, Deus não volta atrás da sua palavra. Se Deus falou algo, Deus não volta atrás daquilo que Deus falou, né? Então ele considerou isso. Isso foi muito tempo. Por isso que ele falou, eu vou subir com o rapaz e vou descer com o rapaz. Eu vou subir com o rapaz, adorar o Senhor, fazer o que Deus me disse, Deus vai ressuscitar o rapaz e eu vou voltar com ele, porque ele acreditava em Deus, porque ele acreditava que Deus iria ressuscitar o rapaz. Vamos lá para frente. Né? Quando Isaac chegou no lugar, o sacrifício, ele disse ao seu pai o seguinte, Gênesis 22, 7 e 8. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá. Então, pessoal, onde está o cordeiro para o holocausto, meu pai? Né? Ele falou, Deus proverá. Então deitou-se o seu filho em cima da lenha, levou o cutelo para sacrificá-lo, e o anjo do Senhor acudiu, chamando por Abraão e disse, Gênesis 22, 12, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que teme ao Deus, porquanto não negaste seu filho, o teu único filho. Então, aqui nos fala assim, ó, que ele iria sacrificar. Né? Ele pegou o rapaz, colocou sobre o holocausto, pegou o cutelo e ia sacrificar. Apareceu o anjo do Senhor e falou, calma, espera, não sacrifique o rapaz, porque agora eu sei que você teme ao Senhor. Né? E terminando de ouvir essa palavra, o que aconteceu? Né? O anjo do Senhor, ele olhou para trás e viu um cordeiro amarrado pelo chifre. Então, esse cordeiro ali, ele não estava ali naquele momento. Ele apareceu de repente. Deus proveu para o rapaz o livramento. Deus proveu para Abraão o livramento. Né? Aquele cordeiro, né, apareceu ali e aquele cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaac. Né? Então ele foi sacrificado no lugar de Isaac. Assim Deus provê tudo para aqueles que respondem à sua voz. Deus ele provê todas as coisas para os seus filhos. Deus provê o necessário para os seus filhos. Deus provê aquilo que você precisa dentro do seu, dentro das suas necessidades. Né? Deus vai provendo. A cada passo Deus vai provendo. Então proveu para Noé o livramento. Né? Quando o dilúvio veio, né? Deus proveu uma arca para ele estar guardado ali dentro. Né? Para os seus filhos, né? Na sua velhice. Proveu para Sara, né? Que era estéril, um filho. Proveu para Sara, que era estéril, um filho. Eu quero mostrar algo aqui para você muito interessante em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, que nos fala da oração sacerdotal, né? Que fala oração sacerdotal, sim, aquela oração do Pai Nosso, que fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Mateus capítulo 6, Mateus 6, versículo 9, que fala assim, vocês orem assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado é o seu nome, venha o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que nos fala essa oração? Essa oração que eu quero mostrar para você nessa oração que Jesus ele ensina, né, para os seus discípulos. Vejamos o seguinte, nessa oração,
né, nos fala muitas coisas. Dentro dessa oração existem vários outros tipos de orações. Quais, por exemplo? Quando ele fala o seguinte, né, Pai nosso, que está, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Está falando de uma oração de provisão. Que Deus provê para nós todos os dias o pão. Deus provê para nós todos os dias o pão. Deus traz o alimento para nós. Deus ele traz o alimento todos os dias. Ele nos dá o necessário, né? Ele nos dá o necessário. A palavra do Senhor falou que nunca viu o justo, né, mendigar o pão, né? Nunca viu um justo mendigar o pão. Então ele provê para nós o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Deus te dá o pão de cada dia. Deus te dá o suficiente para você sobreviver. No mesmo texto fala assim, né? Seguindo, ele fala assim, olha, observai as aves do céu, não semeia, não colhe e não planta, não ajunte celeiro, mas contudo Deus a sustenta. Contudo Deus a sustenta. Então Deus sustenta até os pássaros. Deus sustenta todos, né? Deus ele dá a todos. Deus ele dá a todos a medida. O sol nasce para todos. A Bíblia fala, o sol nasce para todos, para justos e para injustos, né? Para justos e para injustos. O sol nasce para mim e nasce para você. O sol nasce para aquele outro ali. O sol nasce para aquele bêbado que está lá na calçada. O sol nasce para todos. Então Deus ele te dá o pão. Deus ele te provê tudo que você precisa. Deus provê o necessário para a sua vida, né? Então essa oração está falando, Pai, o pão nosso de cada dia. Ele te dá o pão. Agora ele fala assim, ó, perdoa as nossas dívidas. Está nos falando de uma oração de quê? De perdão. Ele perdoa as nossas dívidas. Ele perdoa os nossos pecados. Ele perdoa as nossas falhas, né? Ele é um Deus que perdoa as nossas falhas. E depois ele fala, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos mal. Nos está falando do quê? De uma oração de proteção e de livramento. Não nos deixa cair em tentação. Uma proteção. Deus gera proteção nas nossas vidas. Deus interfere nas nossas crises. Deus interfere nas nossas quedas, para nos proteger, para nos livrar, para nos guardar, né? Então, não nos deixe cair em tentação, porque mas livra-nos do mal. Deus nos livra de todo mal. Então, veja o seguinte, essa oração ela é muito poderosa. As pessoas decoram ela, né? E fala ela decoradamente, e o que acontece? Fala ela decoradamente e acha, né? E não sabe o significado dessa oração. É uma oração que fala que Deus provê o que é necessário para você, que Deus perdoa as nossas dívidas, que não nos deixa cair em tentação, que Ele nos livra do mal, né? Que Ele nos livra do mal, né? Mas só que o que acontece? Nós servimos um Deus que provê e que dá proteção, que dá perdão, que perdoa, protege, que nos livra. Mas veja o seguinte, tudo isso vem acontecer no versículo 10, como nós vimos aqui, né, de Mateus capítulo 6, né, no versículo 9, versículo 10, né, que venha, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No versículo 11, dai-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, né? Então toda essa oração, ela vem, mas vem uma anterior. Vem uma oração anterior. Qual é? Venha o teu reino. Ele começa assim, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O que é venha o teu reino? É que o governo do Senhor esteja sobre nós. Que o governo do Senhor esteja sobre nós. Que o governo de Deus esteja sobre a minha vida. O que é o governo de Deus? Governar a minha vida.
Se Deus governa, o teu reino, o teu governo venha sobre mim. O teu reino venha sobre mim. O teu governo venha sobre mim. Então, o que é o seu governo? Ele governa a minha vida. Se Deus governar a minha vida, a provisão vai estar nela. O pão nosso de cada dia vai estar em nós. Nós vai ter o pão, né? A provisão. Nós vamos ter o perdão. Nós vamos ter o perdão. Ele não vai nos deixar cair em tentação. E vai prover o livramento sobre nós. Se o governo de Deus estiver sobre nós. Se nós deixar Deus governar a nossa vida, deixar Deus ser o árbitro da nossa vida, como diz a palavra de Deus, né? Seja Cristo o árbitro da sua vida, ou seja, Cristo o governo da minha vida. O que nós vamos ter? Nós vamos ter o pão de cada dia, nós vamos ter o livramento, nós vamos ter o perdão, nós vamos ter a proteção. Nós vamos ter a proteção. O que Abraão fez? Ele deixou Deus governar a sua vida. Ele falou assim: agora, Abraão, porque você teme a Deus, porque você foi obediente, né? Você será como a areia da praia. A sua descendência será como as estrelas do céu. Eu te abençoarei e abençoarei aqueles que te abençoarem. E abençoarei aqueles que te abençoarem. Então veja o seguinte, né? Como que é bom nós deixarmos que Deus nos guie. Como é bom deixar que Deus seja o árbitro da nossa vida. Como é bom deixar ser obediente a Deus da forma como Abraão foi. Então Deus o abençoou Abraão de uma forma extraordinária. Deus abençoou Abraão de uma forma tremenda, né? Porque ele foi obediente, porque ele, né, deixou que Deus governasse a vida dele, né? Passou por crises, mas Deus governou a vida dele. Agora veja no mesmo texto de Mateus capítulo 6, né, um versículo muito bonito, né, e muito forte para nós, que serve bastante para nós. No versículo 33, Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai, em primeiro lugar, o seu reino. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Buscai, em primeiro lugar, o seu reino. Buscai em primeiro lugar o governo de Deus na minha vida. Busque em primeiro lugar o governo de Deus na sua vida. Busque em primeiro lugar o governo de Deus em você. Aí todas as coisas lhe serão acrescentadas. Né? Buscai, né? O sol nasce para todos. Nasce para justo, para injustos. Para justos e para injustos. O sol nasce para todos, mas se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Todas as coisas lhe serão acrescentadas. Abraão tinha esta visão. Não só ouve a voz de Deus, mas como obedece à voz de Deus. Não só ele ouviu a voz de Deus, porque muitas das vezes o que acontece? Nós ouvimos a voz de Deus, nós sabemos o que é o certo e sabemos o que é o errado, mas nós não obedecemos à voz de Deus. Então nós temos que ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Só ouvir, eu ouvi Deus me falando para não fazer isso, mas eu fiz, você não obedeceu. Você não obedeceu. Eu ouvi a voz de Deus e fiz. Então você obedeceu. Você precisa ouvir a voz e obedecer. Ouve a voz de Deus e obedece. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Que Deus, né, possa nos abençoar. Então,
que tem que ser a nossa visão. Buscar o governo de Deus, buscar o governo de Deus sobre as nossas vidas por um completo, Gênesis 22:17 fala que de veras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Veja o resultado, né? Uma ação, algo que ele fez que gerou, né? Uma ação que gerou um resultado, né? Uma ação que gerou um resultado. Ele foi obediente e gerou o que? A bênção. A obediência gerou a bênção. A obediência gerou a prosperidade. A obediência gerou o quê? Gerou para ele que a descendência dele possuiria toda aquela cidade, toda a terra, né? E possuiria a terra dos inimigos. Então, meu amado, minha amada, meus amigos, né, que hoje participou desse estudo bíblico, seja obediente, né? Seja obediente como Abraão foi, ou tenta ser obediente a cada dia mais, para que Deus possa nos abençoar cada dia mais. Amém? O sol nasce para todos, você pode, para justos e para injustos, né? Nós podemos, Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem melhor para a sua vida, né? Alcançamos o favor de Deus através da graça de Deus, não merecido, nós não merecíamos nada, mas alcançamos o favor dele. Mas com certeza, quanto mais obediência ao nosso Deus, mais alcançamos o favor de Deus. Precisamos alcançar o favor de Deus cada dia mais. Amém? Que Deus possa te abençoar. Na próxima quinta-feira estaremos aqui falando do casamento de Isaac e seus filhos, né? Falamos da bênção da primogenitura no próximo estudo bíblico, do planos, né, são traçados para Jacó pegar a primogenitura, né? Enfim, nós vamos falar de muitas coisas aqui ainda dentro do livro de Gênesis. Nós estamos ainda no capítulo 22, vai até o capítulo 50 o livro de Gênesis. Que Deus possa abençoar você, todos vocês que esteve aqui, né, conosco, né? Nós já estamos encerrando. Tem dia que eu demoro um pouco mais, depende do assunto, tem dia que eu diminuo mais o tempo dependendo do assunto, né? Você pode compartilhar essa live, você que é daqui de Braslândia e vê essa live, né? Vê esse estudo bíblico, você pode estar na nossa igreja, você pode nos visitar aqui na nossa igreja em Braslândia, na quadra 8 Norte, lote 115. Por enquanto, estamos quase mudando de endereço para o nosso templo provisório, onde nós estamos construindo, né? Você pode nos ajudar trazendo a sua oferta, trazendo o seu dízimo, né? Vai ficar na descrição do vídeo aí o Pix, para que você possa depositar o seu dízimo, se você queira nos abençoar na construção da nossa igreja, ok? Então, aguardo você, né, na próxima quinta-feira. Você é daqui de Braslândia, compra um frango assado também, todo sábado, todo domingo, eu vendo frango assado para o nosso sustento, para a construção, né? Que esse frango assado ele faz milagre, né? Ajuda de todas as formas, ok? Compartilhe essa live, seja meu amigo aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, e que Deus possa te abençoar a todos vocês que participaram em nome de Jesus. Amém?